Aleluia. Sabe, queridos, normalmente as pessoas elas buscam Deus por aquilo que Ele pode fazer. Mas grande parte das pessoas que buscam a Deus por aquilo que Ele pode fazer, elas desconhecem aquilo que Ele já fez por meio de Cristo. Deus continua fazendo a sua obra, Ele não parou, Deus não está de férias. Deus está trabalhando em nosso favor. A palavra de Deus, ela diz isso, né? Que Deus trabalha em favor daqueles que creem nele, em favor daqueles que o amam, né? Mas, veja bem, a mesma Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para, diga, para completar. Deus um dia começou uma obra na sua vida, e talvez se não começou ainda, vai começar hoje, se prepare, amém? Mas Ele começou e Ele vai completar. Deus é um Deus de coisas completas. Então fique pronto para que Deus possa completar a obra que um dia Ele começou na sua vida. Mas de fato muitos eles buscam a Deus, esperando que Deus faça algo, e isso é uma realidade, porque Ele continua fazendo a obra. Mas tão importante quanto saber que Deus, Ele continua fazendo algo a nosso respeito, em favor de nós, tão importante quanto é saber o que Ele já fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Sabe, queridos, é claro que Deus, Ele pode fazer intervenções na nossa vida, na hora que Ele quiser. Deus, Ele é onipotente, Ele pode fazer intervenções divinas na minha vida a qualquer momento. Você está pronto para intervenções divinas na sua vida? Quando Deus intervém em algo, é para o seu bem, não para o seu mal. Pode ter certeza disso. Quando há uma intervenção de Deus, Deus está te favorecendo, está te abençoando, está te promovendo. Fique pronto para intervenções divinas na sua vida. Mas sabe, essas coisas acontecem principalmente na vida daqueles que têm uma vida de fé e uma vida de oração. Intervenções divinas estão disponíveis para todos, mas existe um grupo de pessoas que andam em fé, existe um grupo de pessoas que tem uma vida de oração, e esses que andam em uma vida de oração e fé, eles atraem o favor de Deus sobre suas vidas de uma forma muito gloriosa, de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais real. Sabe, queridos, nós precisamos estar prontos para as intervenções divinas, para os de repentes de Deus. Sabe, queridos, olha só, o povo de Deus estava encurralado. Moisés tirou o povo lá da escravidão do Egito, mas chegou num ponto que o povo de Deus estava encurralado. Estava o exército inimigo atrás, estava o mar à frente fechado, mas de repente o mar se abriu. Havia oposições atrás, havia obstáculos à frente, mas uma intervenção divina aconteceu, um de repente de Deus se manifestou, e o mar se abriu, e o povo passou em seco. Esse mesmo povo estava passando sede e fome, mas de repente a água brotou da rocha e saciou a sede daquele povo. E de repente maná caiu do céu e saciou a fome daquele povo. E de repente codornizes desceram do céu e eles puderam comer carne que eles tanto desejavam. Sabe o que isso significa? Deus está olhando para nós e esperando uma oportunidade de manifestar o seu milagre na nossa vida. Amém, queridos? A questão é, nós precisamos estar prontos para dar a oportunidade para Deus manifestar o seu milagre. Sabe, queridos, havia um homem que estava preso, chamado Pedro. Ele estava pronto para ser decapitado no outro dia. Mas, de repente, um anjo lhe acorda, as cadeias se abrem, as correntes se quebram, e aquele anjo o tira para fora. De repente, algo aconteceu. Ele estava há horas de ser decapitado, estava dormindo para no outro dia ser decapitado. Mas, de repente, Deus interviu. Eu estou querendo dizer para você, que pode ser que você esteja vivendo situações assim, encurralado por problemas, encurralado por circunstâncias, encurralado pela falta de algo que você precisa. Mas eu digo algo para você, existe nessa noite uma unção tão poderosa de Deus, para quebrar fortalezas, para intervir na sua vida, e fazer com que aquilo que parecia ser impossível, se torne tão possível, que você vai sair daqui, agarrando aquilo que Deus já te deu. Porque nada é impossível para Deus, e tudo é possível àquele que crê. Tudo que você precisa é estar disposto a crer. Amém? Se você crê, você vai receber de Deus intervenções em áreas específicas da sua vida. Amém, queridos? Agora veja bem, tão importante quanto saber aquilo que Deus fez,
é saber o que Ele... Tão importante quanto saber o que Ele está fazendo, o que Ele pode fazer, os de repentes dEle, as intervenções dEle. É importante saber que Ele pode fazer isso. Mas tão importante quanto é saber o que Ele já fez. Ou seja, nós precisamos saber o que nos pertence, precisamos saber aquilo que nos foi dado como herança, nós precisamos saber o que Ele já fez por nós, porque assim a nossa fé, ela vai estar alicerçada em algo, a nossa crença vai ter uma base. Nós precisamos crer fundamentados em algo que já foi feito. A nossa fé, ela não se baseia em possibilidades, a fé se baseia em fatos. Esperança se baseia em possibilidades. Eu tenho esperança de que isso possa um dia acontecer. Isto é esperança. Mas esperança e fé são coisas distintas. A fé não se baseia em coisas que possivelmente possam acontecer. A fé se baseia em algo que já aconteceu. Amém, queridos? A fé se baseia em fatos. Sabe, queridos, olha só. Davi, ele teve tanta convicção, mas tanta convicção ao desafiar aquele gigante, porque antes ele já havia vencido o leão e o urso, ou seja, ele sabia que Deus já havia dado a ele a vitória. Deus já me deu a vitória, e eu prevaleci sobre o leão. Deus já me deu a vitória, e eu prevaleci sobre o urso. Se Deus já me deu a vitória, eu vou prevalecer contra esse gigante. E então, ousadamente, aquele baixinho disse: quem é você, seu incircunciso? Quem é você, seu fora da aliança? Para você tentar contra o exército do Deus vivo. E o exército do Deus vivo era um baixinho cheio de convicção. Ele era o exército do Deus vivo. Ele estava convicto de que o mesmo Deus que o fez prevalecer sobre o leão e o urso, era o Deus que iria fazê-lo prevalecer contra aquele gigante. Sabe que ele tinha convicção? Diga convicção. Sabe o que é convicção? Convicção nada mais é do que fé estabelecida no coração. Se a fé está estabelecida no seu coração, você tem uma convicção de que Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que pode abrir a sua porta de emprego. Amém? O mesmo Deus que fez maná descer do céu, é o Deus que pode fazer alguém levar uma cesta básica na sua casa. Ele não mudou, é o mesmo Deus, Ele é o mesmo. Sabe, queridos, nós temos que parar de ler a Bíblia como um conto de fadas, como uma história do passado. Não é uma história, é um fato. A Bíblia é um fato, não é uma história, é um fato. Que Deus não muda. E que essa convicção, ela possa agarrar o seu coração nessa noite, e você saia daqui totalmente persuadido por essa verdade. Sabe, queridos, se a nossa fé se baseia em fatos, o que são fatos? Na verdade, fato é tudo aquilo que Jesus fez por nós. Tudo que Jesus fez é um fato. Fato é algo que aconteceu. E contra fatos não há argumentos. Não, mas espera aí, não é bem assim. É assim sim, que está escrito. Jesus, naquela oposição do diabo lá no deserto, ele venceu o diabo com a palavra, ele disse: está escrito. Vinha outra tentação, e Jesus dizia: está escrito. E mais outra se levantava, e ele dizia: está escrito. Sabe o que significa? Eu e você vamos vencer as oposições, as tentações, as pressões desse mundo da mesma forma. Está escrito, isto é um fato, isso me pertence, isso é meu, isto Jesus fez por mim, é um fato. A minha fé está baseada em fatos. Aleluia. Fatos não mudam. E sabe de uma coisa? O mesmo Espírito que estava em Jesus testemunhando aquele fato está dentro de você. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, é importantíssimo saber tudo que Jesus conquistou na cruz. Tem até uma musiquinha que nós normalmente não cantamos aqui, mas muitos de vocês já cantaram, e nós também, que diz que tudo que Jesus... Não foge, trava as portas, que se eu começar a cantar, o povo vai vazar da igreja. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa. Não são algumas coisas, é tudo. A definição de tudo é tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.
Sabe, queridos, Cristo é justamente aquele que nos deu acesso ao trono da graça. Ele nos deu o livre acesso ao trono da graça. E graça é favor imerecido. É uma das definições mais básicas de graça, favor imerecido. E Jesus, ele nos deu acesso ao trono da graça. Ah, mas eu não mereço ser justificado. É verdade, você não merece mesmo. Mas Ele te justificou por meio da graça redentiva. A graça é justamente algo que nós não merecíamos e recebemos. Nós precisamos distinguir o que é graça de misericórdia. Eu falo isso algumas vezes, de vez em vez eu trago esse entendimento ao coração da igreja. Mas existe uma diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia é tudo aquilo que eu merecia e não recebi. Isso é misericórdia. Eu merecia ir para o inferno, mas não fui. Eu merecia ser condenado, mas não fui. E a misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. A graça é diferente, é o oposto disso. É tudo aquilo que eu não merecia e recebi. Eu não merecia a salvação, mas eu recebi. Eu não merecia ser justificado, mas eu fui. Eu não merecia ser curado, mas eu fui, porque é de graça. A graça me alcançou, a graça te alcançou, a graça nos alcançou. Aleluia, aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Abra sua Bíblia. Hebreus 4,16 diz assim, aleluia, você abriu comigo? Hebreus 4,16, vou esperar você abrir, é importantíssimo que você tenha a revelação desse texto. Obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra ao nosso coração. Quando ela se revela ao nosso coração, ninguém mais nos rouba essa verdade. Nós ficamos convictos e persuadidos de que a Tua palavra é a verdade. Você abriu comigo? Hebreus 4,16. Diz assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Talvez você que entrou aqui precisa ser socorrido por Deus, e eu quero dizer algo, existe socorro de Deus para a sua vida hoje. Agora o texto começa e diz: acheguemo-nos, ou cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Só chega com confiança quem sabe que vai receber. Você não iria pedir açúcar no seu vizinho se você não se dá com ele. É ou não é verdade? Rapaz, faltou açúcar, vou pedir emprestado. Você iria? Claro que não. Mas se você o conhece e confia nele, você bate com convicção. Ei, rapaz, acabou o açúcar, me empresta aí. E ele, como ama você, não empresto não, logo dou para você. Amém? Ou seja, você só chega com confiança em quem você conhece. E esse texto está nos dizendo que nós precisamos chegar ao trono da graça com confiança, na certeza de que seremos socorridos em momento oportuno, porque nesse trono de graça nós alcançamos tanto a misericórdia quanto a graça de Deus. Amém, queridos? Agora, veja bem, perceba que esse texto, ele é um convite para que nós nos acheguemos ao trono da graça, e não ao trono da lei. Diga, trono da graça. O trono da lei é diferente. O trono da graça nada mais é do que o trono do Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça está assentado no trono, no seu alto e sublime trono. E esse texto está dizendo: achegai-vos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de serdes ajudados, socorridos e alcancem graça e misericórdia em tempo oportuno. Sabe o que isso significa? Que é como o seu filho levantar de madrugada, abrir a geladeira, não te acordar porque ele está com fome, ele vai lá e come. Imagina 3 horas da manhã, você está no segundo estágio do seu sono. Pai. Pai. Que filho? Posso abrir a geladeira e comer uma banana? Você vai ficar até chateado. É claro, menino, vai lá e come.
Porque o que é do Pai é do Filho. Aleluia. Aleluia. Esse texto vem dizendo que é um trono de graça e não é um trono de lei. Sabe, queridos, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, ela marca o fim de uma era e o início de outra. Marca o fim da lei e o início da dispensação da graça. E a palavra diz que o fim da lei é Cristo. Na lei dizia, olho por olho, dente por dente. Na graça diz o seguinte, se te bater num lado da face, dê a outra. A lei dizia, ame as pessoas como você se ama. Mas tem gente que não se ama. Na graça diz, ame as pessoas como eu te amo, a ponto de eu ter me entregado por amor de você. Você percebe que a dispensação da graça nos puxa para um nível mais alto? Estamos vivendo na dispensação da graça, porque Jesus, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus marcou o fim de uma era e o início de outra, e hoje nós não vivemos mais na lei, e é por isso que você não vê aqui na igreja uma arca da aliança dourada. Essa igreja não tem arca? Não, você é a arca. Deus habita em você. Nós não precisamos de uma caixa amarela para representar Deus, você representa Deus, Deus habita em você. É por isso que aqui na igreja não tem um altar de pedra. Pasmem, mas eu fui pregar numa igreja uma vez, tinha uma arca de um lado, um altar de pedra do outro. Eu disse, rapaz, será que eles estão em construção, em obra? Não, era um altar, para representar o altar do sacrifício. Mas a Bíblia diz na nova aliança que nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por isso que nós não vestimos mais estola sacerdotal. Amém? Porque não precisamos mais de sacerdotes para nos mediar diante de Deus, porque só temos um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. O véu se rasgou, temos livre acesso. A lei, ela se baseia no que nós podemos fazer para nos tornarmos aprovados por Deus, e isso é impossível. Nada do que possamos fazer vai nos tornar aprovados por Deus. É por isso que algumas filosofias, elas se baseiam na salvação pelas obras. Paga a cesta básica para um, botijão de gás para outro, faz sopão não sei para quem, mas na dispensação da graça diz que nós fomos salvos pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie, mas fomos salvos para as boas obras. Ou seja, assim como um cachorro late, um gato mia, um crente faz boas obras, porque ele é salvo, não porque ele vai ser. Você está comigo? Vivemos nessa dispensação. A graça, diferente da lei, ela não se baseia naquilo que nós podemos fazer para nos tornar melhores. Ela se baseia naquilo que Cristo fez para nos colocar diante de Deus de forma aprovada. Ah, mas eu não merecia estar diante de Deus. Eu sou o mais miserável de todos os pecadores. Mas Deus dá uma boa notícia para você: o sangue de Jesus veio sobre sua vida, te purificou, lavou todos os seus pecados, e agora você pode se achegar na presença do seu Pai, sem medo, sem culpa e sem complexo de inferioridade. É o que Ele fez, não é o que você faz. A graça se baseia no que Cristo fez, e tão importante quanto saber o que Deus ainda está fazendo e pode fazer, é importante saber o que Deus fez por meio de Cristo em favor de nós, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aleluia. Sabe, queridos, nós só podemos nos achegar a Deus porque o véu que nos separava, ele foi rasgado de alto a baixo. No momento em que Jesus entrega o seu Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Naquela época, havia um véu, e não era um véu como uma cortina da sua casa, era uma cortina espessa, de quase 10 centímetros de espessura, que separava o lugar santo dos santos. E no lugar santo dos santos só entravam o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer sacrifícios por ele mesmo, pelo povo. Mas em um dado momento, Jesus entrega o seu Espírito e diz: Pai, está consumado. Tetelestai.
E então o véu do templo se rasga. De alto a baixo. Não foi de baixo para cima. Foi de cima para baixo. É como que se Deus estivesse rasgando aí, por causa da obra de Cristo. Porque um filho meu se entregou. Todos os demais se tornarão filhos. E terão livre acesso. Sabe, queridos, era costume da época. Quando o filho de um judeu morria, o pai, ele rasgava as suas vestes, como expressão de dor por aquela situação que aconteceu com o seu filho. Quando o véu do templo se rasga, é como se o pai estivesse rasgando as suas vestes, expressando a dor pela morte de um filho, mas na certeza de que ele teria muitos filhos. É por isso que o véu sobrenaturalmente foi rasgado de cima para baixo. Sabe, queridos, é por isso que hoje nós temos livre acesso ao Pai. Efésios 2:13, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 13. Aleluia. Efésios 2:13. Eu acho que vocês tiraram um retorno aqui de cima, gente. Dá um pouquinho mais de retorno aí. Amém. Aí, agora melhorou. Ótimo, obrigado, querido. Você está comigo aí? Efésios capítulo 2, versículo 13. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Sabe, queridos, essa é a nossa posição enquanto cristãos que vivem na graça. Nós estamos tão perto, mas tão perto do Senhor que nos tornamos um com Ele. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo se tornou um espírito com o Senhor. Veja bem, queridos, antes nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos alheios à vida de Deus por causa dos nossos pecados. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Éramos inimigos de Deus, estávamos alheios à vida de Deus. Mas a Bíblia diz também em 2 Coríntios 5:19 que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Éramos inimigos, alheios à vida de Deus, mas Deus arrumou um jeito de nos reconciliar com Ele. Deus nunca quis ser nosso inimigo. Ele nos fez para sermos uma grande família com Ele. Nossos pecados fizeram separação, mas Deus arrumou um jeito, e a Bíblia diz que Deus estava por meio de Cristo Jesus reconciliando com Ele mesmo o mundo e não acreditando na conta dos homens os seus pecados. Ou seja, Deus estava nos isentando da culpa dos nossos pecados quando Ele transferiu a nossa culpa para a conta de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que Ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo por meio de Cristo Jesus e não imputando aos homens os seus pecados, Ele estava dizendo que Ele não estava acreditando na sua conta os seus pecados, mas estava fazendo um saque do pecado e da consequência da sua vida, e fazendo uma transferência para a conta de Jesus Cristo, para que você ficasse livre de toda condenação, livre de todo o peso do pecado, livre de toda a separação, e então você pudesse se achegar confiadamente ao trono da graça, sem medo e sem culpa e sem complexo de inferioridade. Pense em tão grande amor que o Pai tem para conosco. Sabe, queridos, o que estava acontecendo aqui é que, de fato, Deus, para que Ele pudesse nos reconciliar com Ele mesmo, Cristo teve que ser separado, ou seja, Ele teve que nos substituir. Perceba que nós acabamos de ler aqui, que Deus estava por meio de Cristo reconciliando consigo o mundo. Se está reconciliando é porque nós éramos inimigos de Deus. Até aqui está tudo bem? Éramos inimigos. Por quê? Porque tínhamos pecados, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não estava imputando aos homens os seus pecados, mas estava acreditando a consequência dos nossos pecados na conta de Cristo, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. O que isso significa? Que para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, alguém teve que ser separado de Deus. Porque se estávamos
carregados de pecados que nos separava de Deus, e Cristo recebeu os nossos pecados. Isso significa que Ele teve que ser separado de Deus, porque os nossos pecados estavam sobre Ele, para que nós pudéssemos então nos achegar a Deus em plena confiança. Sabe, queridos, eu sei que essa é uma pergunta que muitas vezes permeia a mente dos crentes, mas será mesmo que Cristo foi separado do Pai? Eu digo para você que sim. Cristo, ele precisou ser separado do Pai. Jesus é já crucificado no ápice da sua identificação com os pecados da humanidade, porque o que Cristo fez foi uma identificação e uma substituição. Ele se identificou conosco, com a nossa miséria, com o nosso pecado. Não que ele mesmo pecou, mas ele assumiu o nosso pecado. Se identificou conosco e assumiu o nosso lugar. Identificação e substituição. Este é o resumo da obra de Cristo Jesus. Agora, veja bem, Jesus já crucificado, estava lá na cruz, e no ápice desse momento glorioso, onde ele estava assumindo a culpa da humanidade toda, ele diz em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe quem disse isso? Jesus. Jesus não estava mentindo quando ele disse isso. Jesus não estava blefando quando ele disse isso. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento, o meu pecado, o seu pecado e o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação. Nesse momento em que o pecado estava sobre ele, o Filho amado do Pai, ele clama em alta voz e diz: Deus meu, por que me desamparaste? É interessante que até aqui Jesus chama Deus de Pai. Pai, eu bem sei que tu sempre me ouves. Mas nesse momento, ele nem chama Deus de Pai. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis de serem aceitos pelos crentes da atualidade. Mas sabe, queridos, o fato de que Cristo, ele foi... O fato de Cristo ter sido separado do Pai por 3 dias, foi justamente para que eu e você pudéssemos ser aproximados dele pela eternidade. Obrigado. Aleluia. Você abriu comigo? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Para um pouquinho, olhe para cá. Já sabeis o que, gente? A graça é algo que você não merecia, mas chegou de graça. Aqui está dizendo, mas já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus era o que, gente? Rapaz, eu até cantava aquela musiquinha, pobre menino nasceu em Belém. Que confusão é essa? É a música que está certa ou é a Bíblia que está certa? Sempre a Bíblia. Ah, mas ele não nasceu numa estrebaria. Claro, não tinha lugar na estalagem, crente. Não diz que ele não tinha dinheiro para pagar. Então para de ficar inventando firula aí. Aqui está dizendo, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Agora deixa eu trazer o equilíbrio aqui. A palavra riqueza aqui significa ser amplamente suprido. Não significa você ter muito dinheiro na sua conta. Que tem pessoas que são tão miseráveis que só têm dinheiro. Sabe, queridos, esse texto está dizendo que Jesus sendo rico, sendo amplamente suprido. Mas Jesus era amplamente suprido? Rapaz, às vezes não tinha nem pão e peixe para alimentar o povo, mas ele orava e multiplicava. Isso não é provisão? Não é suprimento? Às vezes não tinha dinheiro para pagar o imposto, mas rapaz, vai ali, pega o peixe, lá tem dinheiro na boca dele.
O que é isso? Se não é suprimento. Amém? O que eu estou querendo dizer é que Jesus se fez pobre. Como que ele se fez pobre? Quando ele foi pendurado no madeiro. E ele foi crucificado nuzinho da Silva. Aquele paninho que tem, aquilo é ilustrativo, não tem paninho. Ele foi crucificado nuzinho. Porque a nudez de um homem era a maior expressão de miséria que ele poderia chegar. E foi desta forma que Jesus se tornou, para que eu e você fôssemos amplamente supridos. Sabe, queridos, Jesus ele nos substituiu a tal ponto de ser chamado filho do homem, para que eu e você fôssemos chamados filhos de Deus. O filho do homem. Foi para isso que o filho do homem se manifestou. Jesus foi chamado filho do homem, para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Que negócio é esse de substituição? Sabe, queridos, Jesus chegou ao ponto de ser vendido por 30 moedas de prata. Sabe o que era 30 moedas de prata? Era o preço de um escravo. Ele foi vendido como escravo, para que eu e você pudéssemos ser livres da escravidão. Está falando da obra substitutiva de Jesus. Ele foi considerado o opróbrio dos homens, a vergonha, o vexame dos homens, para que eu e você fôssemos colocados na condição de reis e sacerdotes. Substituição. Abra sua Bíblia, Salmo 22. Salmo 22, versículo 6. Para que eu e você pudéssemos ser colocados nessa condição de filhos, de reis e sacerdotes. O Pai teve que entregar o seu Filho amado como substituto em nosso lugar. Salmo 22, versículo 6 diz o seguinte, sabe comigo? Diz assim, mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Sabe de quem o salmista está falando aqui? Ele não está falando dele mesmo, ele está falando de Jesus, de uma forma profética. Mas como assim ele está falando de Jesus? Vá comigo para o início desse salmo. Versículo 1. Nós vamos compreender de quem o salmista está se referindo aqui. Diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Quem disse isso, gente? Jesus disse isso lá em Marcos 15, 34, está lá, é bem claro citado isso. Se você seguir um pouquinho mais à frente no versículo 7 e 8, vai falar da zombaria daqueles que presenciavam o momento da crucificação. Versículo 7 e 8 diz o seguinte, todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois que nele tem prazer. Sabe onde está citada essa zombaria? Mateus 27, de 36 a 44, cita com clareza, de detalhes, a zombaria daqueles que estavam presenciando o momento da crucificação. Se você seguir um pouquinho mais à frente, no versículo 15 ao 19, acompanhe comigo, vai trazer o relato do sofrimento de Cristo, durante os últimos momentos da crucificação. Esse aqui é um salmo profético. Eu quero que você, antes de ler, olhe para cá. Salmo 22, 23 e 24, eles estão interligados. Salmo 22 fala da morte de Jesus Cristo, da crucificação de Jesus. O Salmo 23 fala da ascensão, não fala da ressurreição de Jesus. E o Salmo 24 fala da ascensão de Jesus. Nós precisamos ler o Salmo 22, 23 e 24 conectados um com o outro, para que clareza chegue no nosso coração. Então aqui, no versículo 15 em diante, diz assim, relatando o momento do sofrimento de Jesus, naqueles últimos momentos da crucificação. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me apega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte, pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca.
transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Pensa que salmo glorioso. O salmista aqui, de uma forma profética, relatando o sofrimento de Jesus no momento da crucificação, e o clamor de Jesus pedindo socorro do Pai, e é claro que ele foi socorrido, porque Deus, ele é socorro bem presente em momentos de angústia. Sabe de uma coisa? Jesus viveu momentos de angústia, mas o Deus de Jesus o socorreu. A boa notícia é que o Deus de Jesus é o seu Deus. Seus momentos de angústia, há socorro para você. Ele é socorro bem presente em todo momento. Aleluia. E a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. O nosso Redentor vive. Aleluia. E ele ressuscitou agora não como alguém, ele morreu como um pecador, não que ele mesmo pecou, mas porque ele levou o nosso pecado sobre ele. Mas ele não ressuscitou como um pecador, ele ressuscitou como pastor e bispo das nossas almas. E então se cumpriu o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só alguém muito confiante pode usufruir dessa verdade. Sabe quando está atrasada a conta de luz? Nesse momento que você vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Sabe quando você só tem 300 gramas de carne moída e um tiquinho de arroz? É nesse momento que você vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Aleluia. Ou seja, por meio da obra redentiva de Cristo, nada nos falta. Porque Jesus nos redimiu, nada nos falta. E é justamente por meio de Cristo Jesus que o Pai já nos deu tudo. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. Romanos 8:31. Abra comigo. Tu és nosso pastor, Senhor. Ei, Tu és nosso pastor, Jesus. Ei, Tu és pastor e bispo das nossas almas. Nada nos falta, em Ti nós temos tudo. Tudo já nos foi dado. Aleluia. Verso 31 diz o seguinte, e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Para um pouquinho, olha para cá. Tem uma interrogação aí na sua Bíblia? Interrogação é uma pergunta. Sabe, o diabo ele nos assedia com perguntas. Quero ver como você vai se virar agora nessa situação. Quero só ver como você vai sair dessa. Quero ver como você vai resolver esse problema. O diabo faz isso. Porque numa pergunta ele consegue gerar dúvida. E onde há dúvida, a fé não opera. E então há uma pergunta para que eu e você tenhamos a resposta. Que diremos, pois, a estas coisas? Percebe que o texto diz: o que vamos dizer a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? O que diremos diante dos problemas? Ei, o Senhor é comigo, e quem é você para intentar contra mim? O que diremos, pois, diante das dificuldades? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de mim, como não vai me dar junto com Ele o escape dessa situação? Eu e você precisamos aprender a falar com as coisas. Que negócio é esse de falar com o problema? Ou você fala com o problema, ou o problema te consome.
Que negócio é esse de falar com coisa? Eu aprendi com Jesus, falou com figueira. Eu fico imaginando Jesus. É igual falar com uma parede. Se você chegasse aqui 3 horas da tarde na igreja, estava eu aqui. Das duas, uma. Ou você ia achar que eu era um judeu, que eu estava no Muro das Lamentações, ou você achar que eu era louco. Estou certo ou errado? Mas uma boa opção era você achar que eu era um crente. Falar com coisas, falar com problemas. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Querido, Deus é por você. Ele é teu socorro bem presente. Ele é contigo. Ele não te abandona. Ele não te larga. Ele é o seu pastor. Aleluia. Seja ousado. Ou você paralisa os problemas pela fé na palavra de Deus, ou os problemas paralisam você. Se levante por dentro em ousadia naquilo que Cristo fez. Eu quero trazer à memória algumas bênçãos que nós temos em Cristo aqui. Amém? Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. A boa notícia é que você não vem para a igreja buscar a sua bênção, você vem para agradecer a bênção. Culto é gratidão, você vem para agradecer. Religião vem buscar. Eu vou fazer minha campanhazinha, 42 dias. Vai que Ele se compadece de mim. Vou subir numa figueira, num poste. Não. A religião vai buscar. O evangelho vai oferecer. Eu vou oferecer sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus que já me abençoou. Aleluia. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ei, antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha plano para a sua vida. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei nem para quem existo. Ei, pergunte para quem sabe mais do que você. Porque Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, você já existia no coração de Deus. Efésios 1:5 diz que Ele nos predestinou para que fôssemos seus filhos. Mas lá no verbo da vida eles creem em predestinação. Você foi predestinado para dar certo. Você foi predestinado para ser filho. Mas nem todos são filhos. É claro, nem todos aceitam. Mas o que é um predestino? É você traçar um destino. Não, meu destino é aquele. Mas infelizmente alguns têm desvio de rota. Mas Deus desejou que todos os homens cheguem à salvação. Mais que isso, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para isso tem o rema. A diretora vai ficar feliz. Efésios 1:6-7 diz que Ele nos tornou aceitáveis por meio da obra redentiva de Cristo. Ei, nós não éramos aceitáveis, nós éramos inimigos de Deus. Efésios 1:11 diz que Ele nos deu uma herança. Ei, eu e você temos uma herança. Ei, como assim? Meu pai não me deixou nada, só dívida. Mas o seu pai verdadeiro, o dono do ouro e da prata, Ele te deixou uma herança na terra e no céu. Temos uma herança. A palavra de Deus diz isso em Efésios 11, que Ele nos deu uma herança. Temos uma herança futura? Temos, mas temos uma herança presente. A herança presente fala da oportunidade que nós temos de viver uma vida abundante aqui na terra. É oportunidade de viver uma vida abundante aqui na terra. Sabe o que é viver uma vida abundante? É viver uma vida acima da média. Como é que tá, irmão? Eu tô aí. Vida leva eu. Ei, você foi chamado para viver acima da média. O que é viver acima da média? Viver acima da média é você ter dinheiro no bolso e você estar feliz. É você não ter dinheiro e você ter fé e andar feliz. Porque a fé traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Isso é uma vida acima da média. Quem está vivendo acima da média não murmura, crê. Uma vida acima da média é olhar pela perspectiva de Deus, acima das circunstâncias. Você nasceu para viver acima da média. A palavra média vem de mediocridade. Se você vive na média, você vive na mediocridade. Mas Deus te chamou para sair dessa condição. Amém, queridos? Podemos viver acima da média,
usufruindo pela fé de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, porque é direito nosso, é nossa herança. Agora, a herança futura, ela fala da glorificação do nosso corpo, fala de coisas que nós ainda aguardamos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Vamos aprender o que nós temos como herança futura. A presente nós já falamos aqui. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18 diz assim: e se somos filhos, quem é filho de Deus aqui? Filho não acorda o pai de madrugada. Amém? Vai lá e se serve. E se somos filhos, também somos, diga, herdeiro. Ei, você não é só filho, você é herdeiro. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa? Que ainda há de ser revelada. Eu não sei se você lembra, Jesus morreu, ressuscitou agora com o corpo glorificado. Estão ali os discípulos reunidos. E de repente Jesus entra com as portas trancadas. Ele agora estava usufruindo de um novo nível. Ou seja, hoje somos o que Jesus era e seremos o que Ele é. Como somos o que Ele era? Jesus era o primeiro filho de Deus. E você é o quê? Filho de Deus. Você não é, mas todos são filhos de Deus. Não! Todos são criação de Deus, criaturas de Deus. Porque todos quantos o receberam, Deus deu a estes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus era o único filho, e ele foi crucificado porque ele chamava o Deus de Pai. Era o primeiro homem a chamar Deus de Pai. Hoje somos o que ele era, somos filhos, mas seremos o que ele é hoje. Está com o corpo glorificado, vivendo no tabernáculo celestial, aonde não há choro, não há pranto, não há tristeza, não há angústia, não há aflição. Amém? Portanto, as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Está falando da nossa herança futura. Veja o que diz 1 João 3,2. Abra comigo aí. Rapaz, o caldo está grosso hoje. 1 João 3,2. Aleluia. Você abriu comigo? Não é Evangelho de João, é 1 de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 3, versículo 2. Você abriu comigo? Diz assim: amados, agora somos, diga, filhos de Deus. O que você é? Não, diga isso para o diabo ouvir. O que você é? Diga, eu sou filho de Deus e tenho direito à minha herança. Olha que boa notícia. O texto continua e diz: e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Sabe quando Ele vai se manifestar? Quando Ele vir buscar a sua igreja, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que o confessaram como Senhor. Nós nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Eu estou aguardando esse dia. E boa notícia que está perto. Eis que veio sem demora, diz o Senhor.
Porque as suas aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que você vai viver comigo. Quando é que isso vai acontecer? Vai comigo para 1 Coríntios, capítulo 15. Estamos falando da nossa herança futura. Tudo isso só foi possível porque um dia Jesus fez algo por nós. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 50, até o 54. Aleluia. Estamos quase encerrando aqui, mas fica conectado. Diz assim, você abriu comigo? Rapaz, eu fico tão feliz quando eu leio essas coisas. Antes de ler, eu quero dizer algo para você. Quando a palavra não nos empolga mais, nós estamos com problemas. Porque ela é a mesma. Ela não mudou. Esse é um alerta que você deve sempre ter no seu coração, isso muito claro. Quando você lê a palavra, essa palavra não te empolgar mais, você está com um problema, você está em apuros. E você precisa se conectar com o Senhor, porque a palavra é espírito e vida. Quando você lê a palavra, é vida chegando no seu coração. E eu nunca vi alguém cheio de vida ficar... Alguém cheio de vida está pulando, se regozijando, se alegrando. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, diz assim. Eis aqui vos digo um mistério. Diga, olha para o seu irmão, diga, mistério. Ei, eu sei que você já foi e já viveu isso. Eis que te digo, varão, mistério. A minha pergunta é, o que mudou? Se continuou sendo um mistério? Não mudou nada. Isso foi só firula gospel. Deus não é Deus de mistério, é Deus de revelação. O mistério que estava oculto foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe que glória que está falando? A esperança da glória. Essa glória que nós vamos ler aqui. Quando o nosso corpo será glorificado. Então, está aqui. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível, o seu corpo, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal, o seu corpo, se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível, o seu corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, o seu corpo, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Está chegando esse dia, queridos. Nós não temos mais tempo a perder. É tempo de sermos intensos em Deus. É tempo de mergulharmos em águas mais profundas. É tempo de vivermos intensamente o plano de Deus para a nossa vida. Ah, pastor, mas o projeto que eu tenho de construir aquela casa grandiosa. Ei, tem uma mansão celestial te esperando. Ei, pastor, mas eu estou economizando 10 anos para comprar aquele carro que eu tanto desejo. Ei, não é pecado, mas eu digo algo para você. Não existe veículo mais moderno que um corpo glorificado. Aleluia. É uma herança que nos aguarda. Com quem vai acontecer essas coisas? Com todos aqueles que têm o selo. Deixa eu me explicar o que é esse selo. Vou tentar usar uma linguagem natural para explicar algo espiritual. Pensa comigo, um casal que está
prestes a ir para o casamento. E aí ele começou a construir sua casa. Tudo programado, para que ao casar ele já possa ir para sua casa, porque quem casa quer, deixará o homem seu pai e sua mãe. Não é essa a tônica da mensagem. Mas pega aí, crente. Se você mora no porãozinho, no quintal, vai criar vergonha na cara. E você vai evitar muitos males de pessoas se metendo na sua vida. Amém? A Bíblia não errou quando disse isso. Vamos voltar para cá. A Sassá me olhou com o olho desse tamanho. Vocês vão morar num lugar maravilhoso. Não vai faltar. Vocês vão desfrutar do favor de Deus sobre a vida de vocês. Abundância, pessoas se movendo para contribuir, para ofertar. Vai chegar tudo, não vai faltar. E a vida de vocês vai testemunhar o favor de Deus operando na vida de vocês. Em nome de Jesus. Vai ser assim. Aleluia. Pense comigo. O casal está prestes a casar. Não é eles, que eles já têm tudo. Deus já deu tudo. Aí estão ali, a casa está quase pronta. E aí eles dizem, mas amor, vamos começar a planejar os nossos móveis? Para colocar na nossa casa, os nossos utensílios, os eletrodomésticos, afinal de contas, a nossa casa está quase pronta. E aí, eles pegam num sábado, não em domingo, né, porque domingo é dia de culto, não é? Crente não vai em domingo de noite no shopping, não é? Quando não tem verbo jovem, não é? Vão lá para o shopping, né? E começam a escolher os seus eletrodomésticos, e aí, amor, essa máquina é igualzinha da minha mãe, é maravilhosa, eu quero essa aqui. E eles, tá bom, vamos comprar essa aqui. E aí eles compram a máquina. E aí, fazem em algumas parcelas. Passa o cartão, parcelou, tal. E o vendedor vai lá e coloca uma plaqueta em cima que diz, vendido. Mas eles não podem levar porque a casa ainda não está pronta. Tem sujeira, tem gesso, tem lata de tinta, está nos acabamentos. Para evitar danos, aquilo eles deixam lá na loja. Está em processo. Aí vão para outra loja, compra lá a geladeira. Ah, essa aqui. Essa é a geladeira que eu sempre sonhei. Aí compram ela, parcela, e só tem aquela na loja. E o vendedor vai lá e põe a placa. Vendido. Passam-se os dias. Algumas pessoas chegam naquela loja e dizem, rapaz, eu quero essa geladeira aqui. E o vendedor diz, olha, eu não posso te vender porque só tinha essa na loja e ela foi vendida. Aí o outro vai na outra loja e diz, rapaz, essa é a máquina de lavar que eu sempre sonhei. Mas ele diz, infelizmente eu não posso te vender porque ela já foi vendida. Tem até a plaqueta aqui, vendido. Você vai ter que procurar outro, nós não temos outra opção. Temos outras opções, mas essa não dá. E a pessoa sai dali sem poder levar aquele objeto que ela queria. Porque alguém chegou antes, comprou e botou uma plaqueta de vendido. Aí o casal termina a sua casa. Diz, agora vamos lá na loja, liberar eles, pegar os nossos eletrodomésticos, os nossos móveis. E então eles vão lá e eles não encontram nenhuma resistência, porque já é deles, já foi comprado. Se você tem um selo, o diabo não pode pegar você. Tem um selo na sua vida, é o selo do Espírito que diz, comprado por um alto preço. O preço do sangue. E então, o próprio Jesus falando acerca dessas coisas, ele diz algo a seus discípulos. Vá comigo, é o último versículo que eu vou ler. João capítulo 3. João capítulo 14. Estamos falando da nossa herança futura. João capítulo 14. Diz assim.
a partir do versículo 1, João 14, verso 1 até o 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus passou por essa terra 3 anos e meio, cumpriu o seu ministério. E ele deixou dito que todos aqueles que crescem no nome dele seriam salvos, receberiam um selo. Mas ele também disse: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E eu vou levar para vocês para onde eu estou, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Mas sabe quem vai subir com ele? Aqueles que tiverem o selo, aqueles que foram selados com o Espírito Santo. Mas que selo é esse? Efésios 1,13 diz que aqueles que ouviram o Evangelho. Quem está ouvindo o Evangelho aqui? Aqueles que ouviram o Evangelho da salvação e aceitaram a Cristo, estes foram selados com o Espírito Santo. Ouviram o Evangelho da salvação, aceitaram a Cristo e receberam um selo comprado. Queria que você ficasse de pé nesse momento.